Olá, está começando mais um episódio do Pode Fametro. Na verdade, o primeiro episódio da nova temporada e hoje com um cenário especial. Como vocês podem ver, nós estamos contando com algumas das artes do professor Aribal Turenco, ele que é professor da nossa instituição e artista plástico também. Inclusive, eu trouxe algumas das informações do que essas obras podem, de como elas podem ser explicadas, na verdade. E, para não errar no conceito dessas obras, ele disse o seguinte, pra gente. Ele fala que a obra, na verdade, ela é repleta de contrastes e que significa, na verdade, uma face dele, que é um caboclo outsider. Isso mesmo, que significa o seguinte, que ele tem filhos e netos de imigrantes, mas que ele também todos eles são profundamente arraigados em Manaus e na Amazônia. Ele também fala que os cards, eles remetem à portabilidade que faz parte da poética dele. Isso mesmo, e que traz gravuras realizadas com as borrachas e que tem como base o neologismo e a anglicista. Espero que eu não tenha errado esse significado dessas artes, mas essa, pelo menos, o que significa que ele seja um caboclo outsider, é isso mesmo. De fora, filhos imigrantes, mas, todavia, ele tem ali um contexto amazônico. E hoje, gostaria também de agradecer a presença dos nossos convidados, professor Wenderson, de Psicologia, a professora Tamiri Souza, de Serviço Social, e a professora Isabelle Medeiros, ela também que é de Direito, né? Sejam todos muito bem-vindos. E para falar sobre um assunto muito importante, que é a adultização de crianças e adolescentes, e para começar a falar sobre esse assunto hoje, a gente quer começar por direito, né, professora Isabelle, até para tratar sobre um assunto que está sendo bastante abordado nas redes sociais, e eu queria, nessa visão, já trazendo a visão do direito, né? Como, quando a gente fala em adultização, a gente fala de violação de direitos da criança e adolescente, quais são ali as principais garantias previstas na lei que buscam ali protegê-los e como a adultização pode representar uma ameaça a esses direitos? Primeiramente, gostaria de saudar todos os membros da mesa, gostaria de saudar a nossa audiência, é um prazer estar aqui contribuindo para a informação, né? Eu trouxe aqui, gente, uma pincelada, né, dos nossos principais normativos. Esse tema ele não é um tema recente, ele é um tema que é uma tutela muito cuidadosamente pontuada pelo nosso Estado de Direito, tá? Nós temos garantias fundamentais protegidas na nossa Constituição. Para quem tem um pouquinho mais de rigor na pesquisa, artigo 227, a gente tem ali a atribuição do dever da família, da sociedade como um todo, do Estado, enquanto responsável pela gestão da tutela da pessoa cidadã, né, dentro do Estado de cidadania, para proteger aquela criança, né, o cuidado geral, social e comum para com aquela criança, aquele adolescente. Isso está na Constituição. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que traz ali o direito ao respeito e à dignidade da criança, traz artigos que vedam o tratamento vexatório ou constrangedor, exposições, forçações, né, coações, incluindo exposições indevidas, né, do uso da imagem que a gente está vendo aí com o advento das mídias sociais. Temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe um critério especial para o tratamento de dados envolvendo a criança e o adolescente, no seu artigo 14, tem regras especiais de consentimento. O consentimento simples da criança e do adolescente ele não é suficiente para a exploração e exposição desses dados, né? Tem que ser um consentimento profundo e com uma segunda visão dos agentes de tutela. O mero consentimento da criança e do adolescente não é suficiente. E temos a resolução da CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é a 245/2024, aos estudantes aí de OAB, concursos, é matéria quentíssima. Ela fixa princípios e responsabilidades compartilhadas.
entre famílias, empresa e poder público para a proteção online. Isso são garantias um pouco mais antigas, mas aqui eu trago para vocês, gente, algumas novidades. Nós estamos aqui tratando um conceito muito recente, que é o conceito do oversharing, né? Oversharing é um estrangeirismo, ele vem do termo share, que significa compartilhamento. O oversharing, ele é a exposição excessiva por pais irresponsáveis que pode gerar tutelas inibitórias ou indenizações de cunho moral contra essas pessoas que praticam essas exposições. E então, nós temos aqui, é muito importante a gente verificar que quando a gente está tratando de adultização, de exploração da criança e do adolescente, a gente está encurtando a infância, a gente está causando um dano ali de desenvolvimento para aquela criança e para o adolescente. E a nossa Constituição, as nossas leis infraconstitucionais, os nossos estados e municípios, eles têm condutas e políticas públicas voltadas à proteção dessa criança. E isso é muito mais importante quando a gente está tratando da modernização dos institutos de veiculação de imagem, as mídias sociais, né? Então, o direito ele tem que acompanhar a evolução social. E, portanto, nós temos ali a necessidade de leis e institutos normativos mais específicos para abordar a questão tecnológica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um normativo muito específico sobre o tema, mas também é importante a gente verificar isso com os riscos trazidos pelas inteligências artificiais, por exemplo. Sim. Como uma exposição descontextualizada e manipulada pode gerar conteúdos ainda mais graves, né, daquela criança, quando manipulados pelo consumidor que tem acesso à inteligência artificial. Então, isso tem que ser olhado pelo responsável antes dele publicar, né? Além de outras condutas, outros normativos que estão em voga, né? E vale lembrar, né, que a adultização não acontece só na lei, mas acontece também justamente no crescimento, na formação da criança, né, professor Wenderson? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses impactos psicológicos, emocionais que podem ser ocasionados uma criança, né, que pode ser exigida de uma forma aí. A adultização é um contexto, né? A doutora falou muito bem posto aí sobre a questão das políticas públicas, né? E eu gostaria já de iniciar falando que as nossas políticas públicas relacionadas aí ao desenvolvimento social, que ela própria citou, elas não comungam, elas não andam juntas, né? A educação parte para um lado, a política pública vai para o outro, porque a política pública está muito voltada à questão do direito à saúde. Só que a gente não fala muito dentro da política pública sobre saúde mental, né? Então, dentro desse processo de saúde mental, a gente tem aí a adultização, a gente tem o processo de desenvolvimento infantil e a adultização como tema que a gente está discutindo aqui hoje. Como processo aí de desenvolvimento, como eu falei anteriormente, nós temos os nossos processos de pesquisa, né? Temos o embasamento de pesquisa, Freud fala que o processo de desenvolvimento psicossexual, que é o processo infantil, tu passa pelas fases, fase motora, fase anal, fase oral, enfim. Ele é um processo importante para aquela criança criar uma casca, vamos dizer assim, para quando se torna adulta, ela consiga ter pareceres e percepções para ser adulto. Quando a gente quebra, né, esse processo de educação infantil, aquela criança acaba tomando para si uma responsabilidade que ela ainda não sabe lidar. Ou seja, cada processo é importante. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase da infância é como se fosse uma escadinha. Ele vai criando um protocolo, primeiro protocolo, no segundo protocolo ele já tem a base do primeiro e assim vai. E essa criança, quando responsabilizada, quando adultizada, né, ela não consegue ter protocolo emocional para o próximo caminho. Ou seja, ela vai se adaptar ao ambiente que ela está inserida. Aí a doutora falou sobre a questão das mídias, né, a adaptação das mídias. Hoje, nós temos crianças sendo educadas pelas mídias, né, principalmente por ter pais infantilizados. Vejam que é um contraponto, né? A criança adultizada e os pais infantilizados. Justamente porque a gente parte para a política pública. A política pública não deu embasamento para isso. Aí a gente vai para o direito, a gente vê pais aí perdendo guarda porque essa criança não consegue seguir o protocolo infantil. Aí a responsabilidade infantil, o que causa, né? Primeiro, a ansiedade, que já é um protocolo nosso por conta de todas as cobranças sociais que nós temos,
né? A rede social traz essa responsabilidade já muito acima e vem essa responsabilidade dentro do ambiente onde essa criança vive. O pai infantilizado joga a responsabilidade dessa criança e essa criança acaba tendo que se adaptar. E aí, posteriormente, a gente tem aí adultos, né? Nesse novo formato aí, muito ansioso, e aí vem de novo a política pública em cima, né? Que não está dando conta de colocar em prática a saúde mental. Ou seja, a adultização é um processo que, se bem reconstruído, se nós tivéssemos uma política pública que pudesse reconstruir isso, nós não falaríamos tanto, ou teríamos uma incidência menor de doenças mentais aí hoje nessa situação. Mas quando a gente, só para finalizar aqui o pensamento sobre essa questão da adultização, essa responsabilização vai trazer cada vez mais doenças mentais que, na verdade, elas existiam antes, né? E hoje, com esse processo de exposição, de forma geral, essa criança não vai conseguir ser um adulto de forma concreta. E aí não consegue participar de processos educacionais de forma concreta. No trabalho ela responde de forma negativa, no concurso ela responde de forma negativa, na escola ela responde de forma negativa. Por isso que eu iniciei o processo falando de políticas públicas, porque é o grande lápis disso tudo, né? A educação vai seguir até a fase adulta. Você me permite, professor, perfeitamente colocado o seu ponto sobre a infantilização dos adultos e a adultização das crianças. É uma inversão de valores, né, que a gente está vendo. Mas ainda assim, eu acho muito importante a gente falar também para as pessoas que não têm um olhar tão técnico quanto o senhor, professor, ou quanto nós do direito ou do serviço social, que sabemos analisar os meios sociais e a família como núcleo da sociedade, né, como base da sociedade, que a pessoa... Como que eu identifico se está tendo a adultização daquela criança, né? Por que aquele pai, aquele responsável está agindo daquele jeito? A gente entende que hoje a monetização das redes sociais é um grande fator de motivação para a veiculação de conteúdos envolvendo crianças e adolescentes. Os pais enxergam isso e eles têm que prover para dentro de casa. E hoje a internet é o ganha-pão do momento, né? E aí, como que a gente contrapõe esse princípio da autonomia da vontade do adolescente, o poder de consentimento, o dever de provisão do pai e o princípio do melhor interesse e da proteção máxima da criança, né? Essa questão é uma questão para discussão a longo prazo. Totalmente. Né? Porque quando a gente fala aí sobre monetização, a gente fala sobre vários contextos, sobre a necessidade de colocar o ganha-pão, né? De colocar o pão na mesa, de se sustentar, enfim. Mas quando a gente fala, como a gente está falando diretamente aqui da criança, né? Deveríamos ter a responsabilidade de seguir o desejo da criança. Com certeza. O desejo de ser criança, na verdade. Aí tem pai que abre a boca, né? Para falar, mas criança não sabe nem o que faz, sabe? Ela sabe o que faz mediante o protocolo que você dá, tá? Então, a importância de termos, no mínimo, uma pessoa dentro de casa, né? Que consiga ter essa visão adulta, protecionista, justa, que ela consiga visualizar aquela criança como uma criança e não como responsável pelos pais, seria sempre muito importante. É por isso que, às vezes, dentro do ambiente familiar, a criança ela não olha para o pai ou para a mãe como os tutores, né? Eu vou falar tutores por conta do direito. A criança ela tende a se agregar a um outro adulto dentro de casa porque ela sente ali um afago, uma proteção, que nem sempre é o pai ou a mãe. Justamente porque está acontecendo o processo de adultização com aquela criança. Ela percebe que aquela mãe ou aquele pai, enquanto adultos, estão me responsabilizando por algo que eu não sei fazer. Sendo que a minha tia, ou meu primo, meu avô, alguém me trata como criança, que é o que eu sei responder. Eu sei me agregar aquilo ali, me condicionar aquilo. Então, é uma visão social, né, que, como eu falei, tem que ter uma conversa para longos momentos aí, porque... Um seriado de podcast. Nem todos os adultos estão amparados psicologicamente com isso, né? Eles não percebem que criança é somente criança. Na verdade, ser criança hoje virou algo banal. Os pais estão tratando as crianças, como a doutora falou, algo muito monetizado. Ou seja, virou o meu ganha-pão, então eu tenho que tratar de outra forma. Mas a criança é só criança. E até para complementar um pouquinho da pergunta da professora Isabelle, antes da gente entrar no contexto mais social, eu queria perguntar ao professor, até mesmo o senhor falou dos sinais, né, dessa adultização da criança. Mas é possível a gente reverter ou amenizar, pelo menos,
essa adultização na infância? Depende muito da idade, né? Como eu falo de primeira infância, na primeira infância, se há esse processo, aí tem guarda, né? Tem toda uma questão jurídica no meio, como a gente está com o jurídico aqui próximo, há como reverter na infância, né? Quando chega na adolescência, fase adulta, já tem uma personalidade formada. Aí a gente vai ter que trabalhar para tentar amenizar esses resquícios, tá? Principalmente fase aí dos 13, 14 anos, mas depende muito também da questão social. Acho que depois a professora pode falar sobre isso. Hoje, pelo novo contexto social, inclusive, a psicologia vem se reformulando, né? A psicologia deixou de ser área clínica e foi para a área social, justamente por essas demandas sociais. E reverter depende da idade. A gente consegue ajustar, dependendo da idade da criança, o contexto que ela vive, né? Como a gente tem, às vezes, crianças que são retiradas da guarda dos pais, que são colocadas com os avós, com os tios, ou vão para adoção. A gente consegue fazer um bom trabalho aí. Um bom trabalho desde que tenha o direito, o serviço social, a psicologia trabalhando ali junto, o psicopedagógico também é muito importante. E o direito está aí, não é só a judicialização, a remodelação da estrutura familiar, do poder familiar é direito, é jurídico, né? E aí, já na fase adolescente e adulto, a gente vai adaptar, porque justamente ele já tem um processo de desenvolvimento criado, então a gente consegue ofertar um novo caminho. Olha, você seguiu esse caminho e tal, mas você tem esse novo aqui. Vamos por aqui? Vamos tentar se ajustar por aqui? É um pouco complexo. E não menos importante, vamos só pegar aqui um pouquinho do olhar do serviço social, né, professora Tamires? Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual é o contexto, quais são os contextos sociais e culturais que a adultização ela costuma, pelo menos, aparecer, né? E como que essas políticas públicas e as ações comunitárias podem ajudar a combater? Bom, já começou muito bem, né, esse bate-papo. E aí, assim, pegando o gancho da fala dos colegas, eu gostaria só de abrir a minha fala, trazendo aqui o artigo 4º do ECA, que é um dos mais importantes, onde ele vai falar que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da criança. Então, trazendo esse gancho na visão do serviço social, né, nessa visão social, a gente vem debatendo na visão da proteção social. Então, até onde essa criança está protegida, até onde está assegurado, porque ao passo que a família ela tem um processo, algumas vezes, de negligenciar essa proteção da criança, a comunidade, a sociedade, o poder público, ele precisa estar ali ativamente realizando esse processo, porque a criança ela precisa ser protegida por quem quer que seja. Perfeito. Então, se ela é negligenciada em um ponto, ela vai ter que ser amparada pelo seguinte ou pelo seguinte, mas alguém tem que proteger essa criança e, na verdade, todos deveriam proteger essa criança, né? Mas como o professor bem colocou aqui, hoje a gente acaba vivendo esse processo de infantilização dos adultos e dessa criança que cada vez mais espera-se que ela seja uma adulta. Então, e aí, assim, como bem colocou também a colega, ela tocou no ponto da monetização. E aí, por que a gente pensar esse ponto aí para discutir a questão das políticas públicas, que foi o que a senhora colocou? Porque a partir de 2017 a gente observa aí um boom das redes sociais e do acesso das redes sociais. Inclusive, eu trouxe até alguns dados aqui da Unicef, né, da Organização Internacional do Trabalho, do IBGE, onde eles começam a ver esse boom nesse acesso das crianças, a entrada das crianças nas redes sociais e também nessa visão da monetização. Só que nós precisamos pensar, e aí eu estou trazendo realmente para o serviço social, porque muitas das vezes a gente já vem na visão do julgamento, né? De colocar a criança ali, daquela monetização e tudo. Mas, se nós formos olhar para dados estatísticos, essas crianças, muitas das vezes, que acabam sendo expostas com mais ênfase a essas situações, estão expostas à situação de vulnerabilidade social extrema. Então, as famílias acabam vendo, e aí o ponto das mídias, né, do que é vendido, do que é oferecido,
é que é um dinheiro menos difícil. Eu não vou dizer que é fácil, mas ele é menos difícil de se conseguir. Então, dependendo da situação a qual essa família esteja exposta, eles vão procurar esse caminho, porque muita gente está procurando esse caminho, dá certo? Ah, eu conheço o fulano, tem o influencer que eu sigo. E aí a gente até utiliza o termo criança influencer, né? Agora, muito utilizado. Então, então vou expor que a criança, aí eu ganho um presente, a criança divulga uma roupa, então já não vou ter que comprar uma roupa. Usa um sapato, eu não vou ter que comprar um sapato. Então, aquilo tira daquela necessidade de comprar ali, de pagar da família e vai receber por aquele que não é um trabalho, eles acabam não enxergando ali como um trabalho. Não, estou só mostrando a rotina da criança, ela é engraçada e tudo. Então, precisamos pensar sobre isso. Um outro dado muito importante, quando eu estava pesquisando, né, para vir aqui conversar com vocês, é que se nós formos pensar na situação de trabalho da criança, região norte e nordeste estão aí na frente, nessa porcentagem. Então, é muito importante para a gente discutir isso enquanto pessoas, né, enquanto profissionais inseridos na região norte do país, porque o nosso estado ele acaba estando exposto aí em outros casos também de trabalho infantil, que não sejam essa questão das mídias, mas é importante a gente refletir sobre isso. E no ponto das políticas públicas, a nossa advogada já trouxe aqui alguns pontos, mas é também importante pensar que o Estado, como esse agente protetor que eu coloquei aqui inicialmente, ele tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está ali amparando essa criança. Ele vai ter também os CRAs, né, que vão ser os centros de referência ali de assistência social, onde você pode ter profissionais de serviço social, psicologia, são profissionais que trabalham essa proteção social básica, de média complexidade também, e também pensar o Conselho Tutelar, que é uma figura muito importante. Como eu coloquei inicialmente, quando a gente verifica, né, e nós, enquanto sociedade, de um modo geral, quando nós identificamos que uma criança não está recebendo a proteção devida no seu ambiente familiar e no seu ambiente ali da sociedade mais próxima, que é a família mais próxima, os vizinhos e tudo, o Conselho Tutelar é uma figura muito importante para garantir essa proteção. Só para complementar, professores, assim, até que o senhor está falando, né, no que o senhor está falando, onde está ali a linha entre a oportunidade, do que é oportunidade e do que é exploração? Algum de vocês poderiam falar sobre isso? É inclusive um dos temas das minhas aulas. Eu sou professora também de Direito de Família, né, e Sucessões, e junto com alguns colegas, nós bolamos o tal do checklist do bem-estar digital, que é muito interessante para os nossos alunos que têm famílias, muitos alunos têm filhos e querem se educar, né, desse ponto de vista da polêmica que hoje em dia nós estamos encarando a respeito da adultização das crianças e adolescentes. E a internet, as inteligências artificiais e a veiculação das imagens e conteúdos familiares não é o vilão. Protegermos os nossos entes queridos e as crianças e as pessoas mais vulneráveis dentro do seio familiar. Aqui nós estamos falando de adultização, mas também temos os idosos, as pessoas com deficiência, né? As mulheres em situação de vulnerabilidade que também encontram exploração nas mídias digitais. Mas você proteger a sua família e o seu meio social não é ser contra o progresso. É você adaptar o progresso ao estado de dignidade e proteção dos vulneráveis. Você trazer o Estado de Direito para as inovações. Porque hoje nós estamos num deserto legislativo a respeito disso. Nós temos o Marco Digital da Internet, nós temos a LGPD, mas de que forma isso seria aplicado, né? Então, a gente bolou um checklist, eu peço licença de vocês para trazer aqui, para a gente comentar, que eu achei ele muito legal. Como que a gente faz o checklist da nossa família? Configurações e dados. Verificar se nossas crianças estão com os perfis privados, pedir revisão de políticas às plataformas todas as vezes que for feito um post, para verificar se esse post está atendendo às diretrizes da mídia social, verificar o consentimento destacado para dados de crianças, que são os termos de uso daquela mídia digital, cada mídia tem o seu, é importante, até para fins de, eu tenho um perfil, eu trabalho com esse perfil,
é um restaurante familiar, uma loja que as crianças estão ali fazendo dever de casa enquanto nós estamos trabalhando, as crianças acabam aparecendo em algum post. Então, é importante, para que eu não tenha o perfil da minha loja derrubado, eu saber como que eu vou retratar meus filhos e meus entes queridos, né, que são menores de idade. Design seguro, ativar controles parentais para o uso do celular das crianças, denunciar assédio e explorações em comentários, em mensagens privadas dentro das redes sociais, é importante. Verificar as diretrizes do ECA Digital, que é um projeto de lei que já teve aprovação no Senado, está aguardando aprovação na Câmara dos Deputados para que ele vire lei, é o PL 2628 de 2022, muito importante. Sempre direcionarmos com essa diretriz todos os conteúdos produzidos, né? Conteúdo e monetização, evitar roteirização da conduta da criança e do adolescente, roupas ou desafios, trends que erotizem, sexualizem o comportamento da criança. Se houver uma atividade remunerada ou artística, né, que é um tema que está em discussão, se é atividade remunerada ou se é atividade artística que é lícita à criança e adolescente, né? Buscar orientação. Se a criança... a minha filha começou a dançar e nós gravamos ela no recital do colégio e bombou, viralizou. A minha filha, é saudável, ela tem uma vocação para o balé, que seja... E ela quer que isso seja divulgado porque ela quer ser achada por alguma escola. Isso é uma oportunidade. Hoje a mídia digital está aí para isso, para criar oportunidades e romper barreiras sociais, né, e geográficas. Então, como que eu vou fazer isso? Respeitando a individualidade e o corpo da minha filha. Isso é importante. Se eu quero criar um canal, que eu me aconselhe antes disso, né? Porque é super comum, né? Os pais a pegarem, gravarem seus filhos, eles mal sabem. E caso flagra, desculpa, último ponto, caso haja o flagrante de alguma conduta, algum assédio, algum tipo de interação indesejada, que seja feita a denúncia na Delegacia de Crimes Cibernéticos e ainda na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Legal. Pode falar. Então, eu acho só assim que o grande ponto, e aí eu acho que até o professor Anderson pode também contribuir ricamente com essa fala, é que quando a criança é transformada num produto. Isso. Então, quando ela é transformada, quando ela é filmada, né? E quando é exposta enquanto um produto. E aí, como assim enquanto um produto? Quando se utiliza de vestir alguma roupa, uma maquiagem, algum produto de forma geral, eu acho que esse é o ponto. Sim. Né? E aí é isso que a gente acaba encontrando em Instagram, TikTok, né? Depois vocês colocam o Pia aí, tendo na plataforma. Mas... Segurete. Eu falei o nome da plataforma, então coloca o Pia aí. Então, assim, quando a criança acaba aparecendo enquanto um produto, esse é o problema. Com certeza, é um gargalo. Era isso que eu ia falar. Achei interessante que a advogada falou sobre a questão de a criança só vai fazer aquilo que o adulto quer. Isso é Encorajar, né? Justo. Ela só é encorajada a fazer o que o adulto quer. Ou seja, a criança ela nasce crua, ela vai ser um produto do ambiente. Então, assim, quando ela falou sobre vamos fazer os filtros das redes sociais, ninguém vai fazer esse filtro. O adulto, a criança não tem noção. Para ela, aquilo ali é uma diversão. Exatamente. É uma interação, é uma diversão. Então, assim, cada vez mais a gente partindo do princípio da conversa, política pública, justiça social, leis, né? A criança ela é entregue para a criança uma ética e uma moral que ela está tendo acesso daquele ambiente. Ou seja, ela tem o poder da escolha, né? É dado o poder de escolha para ela, para quando ela crescer, ela tem esse embasamento. Mas, infelizmente, quando a gente fala de adulto, os adultos às vezes não sabem o que é ECA, os adultos não conhecem leis. Perfeito. Né? Os adultos vão conhecer leis quando acontece alguma coisa que vai perante um juiz ou um advogado, e aí a pessoa vai explicar para ele. Né? Nós temos alunos dentro de sala de aula que não sabem o que é ECA. É bem complicado, porque aí, de novo, política pública. A política pública tem que partir de uma modernização aí de preceitos e de orientar a família de uma forma mais geral para resistir, como a professora falou no início, a esse processo aí de adultização de uma forma mais correta, não sobre somente a necessidade social. As necessidades estão aí. Né? E a gente tem que se adaptar, mas a gente tem que entender que nem sempre também tem essa questão a vulnerabilidade social, ela não está lá somente na classe pobre. A vulnerabilidade social, ela pode estar aqui, ela está na minha casa, ela está em todos os ambientes, né? A vulnerabilidade social, ela se modificou.
Então, essas crianças, elas estão vulneráveis ao adulto. Até E é o adulto que a gente tem que educar. acho que até porque se a gente for fazer uma rápida reflexão, eu acredito que todo mundo aqui conhece influencer famosíssima com muito dinheiro que expõe as filhas e que tem muito dinheiro, que não está exposta à extrema pobreza, mas que os filhos estão sendo E adultizados. vemos constantemente aquele teor de ignorância nas condutas, como bem pontuou o professor. Exatamente. Uma pessoa estudada, uma pessoa com recursos, mas que não tem o conhecimento. Exatamente. Um assunto interessantíssimo, que a gente poderia continuar a dialogar, a conversar sobre o assunto. Gostaria mesmo de continuar. Todavia, a gente sabe que a adultização é um fenômeno muito complexo, né? Que depende ainda de muita discussão e que precisa, querendo ou não, ser dialogado, ser conversado e tudo mais. Mas queria agradecer mais uma vez a participação dos professores, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. E agradecer também ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte que está aqui, né? Pelo menos nos acompanhou até aqui. E a gente se vê agora no próximo episódio.